Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Amados irmãos, graça e paz. Em nossa devocional diária, no dia a dia da Igreja de Atos, nós vamos meditar sobre um momento marcante, um divisor de águas na história da Igreja, que foi a conversão de Saulo, narrada no livro de Atos, capítulo 9, versículos do 1º ao 9, onde se lê: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Irmãos, este momento foi algo maravilhoso que Deus preparou para que nós aprendêssemos na experiência de conversão de Saulo, um homem poderoso, um homem mau, que consentiu na morte de Estevão por apedrejamento, um homem que perseguia a igreja, um homem que perseguia os irmãos, um homem que perseguia Jesus. E, normalmente, na nossa humanidade, nós somos tentados a odiar quem nos persegue. Mas Jesus, na sua bondade infinita, ele amou a Saulo. E ele se revelou a Saulo na sua glória. Foi um encontro tão glorioso numa estrada próxima a Damasco que o resplendor da glória do céu, da luz do céu, brilhou de maneira tão intensa que Saulo ficou cego. Saulo caiu por terra. Esse cair por terra é um símbolo físico do quebrantamento que o poder de Deus operou no coração de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele já quebrantado, já tendo caído por terra, a sua soberba, o seu orgulho, a sua maldade, já se colocou na sua posição, que é reconhecer o senhorio de Jesus. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E não só vemos que Saulo reconheceu o senhorio de Jesus, mas passou a obedecê-lo. O recém-convertido passou a obedecê-lo, indo sob a ordem do mestre para a cidade de Damasco, sem saber o que ia acontecer, mediante a palavra: vai para lá e te dirão o que convém fazer. E ele estava liderando um grupo de pessoas, de guardas, que estavam ali para prender as pessoas, para encarcerar, mediante carta de autorização do sacerdote, a busca da prisão dos cristãos, chamados de os do caminho, que eram levados para Jerusalém e sofriam os piores martírios que possamos imaginar.
E Saulo não só reconheceu Jesus, passou a obedecê-lo, como a glória de Deus foi tão intensa que ele ficou cego por um período e foi guiado para Damasco e, recém-convertido, já passou a aplicar a sua vida à disciplina cristã do jejum e certamente de oração, de diálogo com Deus. Irmãos, Saulo era a pessoa mais improvável de se converter, de ouvir a voz de Deus. Mas quer saber? Deus controla a história. Que Deus nos dê discernimento na palavra para não nos desviarmos dela, nem para a esquerda e nem para a direita. E a história da nossa vida provará que a bênção de Deus está sobre nós. Que Deus vos abençoe, que sigamos fortalecidos nessa terça-feira que Deus reservou para nós. Amém. Invoca-me.